Meu Deus, eu não acredito nisto. Eu já tinha feito a introdução toda, que é a parte mais difícil para mim. Nunca sei como é que é suposto eu começar. Sejam bem-vindos de volta. Nunca sei o que é suposto eu fazer. Consegui fazer a introdução. O microfone não estava ligado. Olá a todos. O vídeo passado, que era sobre resoluções de ano novo, eu falava de como um dos meus objetivos para 2024 é acabar o segundo ano de faculdade, orgulhosa de mim própria. E então eu disse... Isto dava tema para todo um podcast inteiro só a falar sobre isto. E eu pensei, ok, why not fazer então todo um podcast inteiro a falar sobre isto. Então eu quero falar sobre escola no geral. Começar com o meu percurso académico, porque eu tive um percurso académico bastante atribulado, porque eu chumbei por faltas no 9º ano e tive que fazer exame a todas as disciplinas. A partir daí foi uma confusão, mas mesmo antes disso a minha atitude na escola era esquisita. E eu agora estou no 3º curso da faculdade, portanto, quero falar sobre o meu percurso atribulado e depois falar sobre o que é que eu acho da escola no geral, porque apesar deste percurso atribulado, eu adoro estudar e eu adoro a escola. E um dos meus sonhos, um dos meus variadíssimos sonhos, que eu tenho 300, era ser professora. E então eu gostava de falar sobre o que é que eu acho da escola, porque é uma coisa que eu penso. Eu gostava ou de ser professora ou de começar uma escola alternativa minha. E, portanto, eu quero falar sobre isso. Tenho estado a tentar lembrar-me nos últimos tempos do que é que era eu no princípio da escola. E lembrei-me de uma história hilariante. Mas antes disso é preciso explicar que eu, no primeiro ciclo, que é quando começa a escola, primeiro ano ou 4º ano, era uma criança tão esquisita. Que eu não sabia que era esquisita, mas agora eu olho para trás e eu penso que eu era tão esquisita. Porque eu não sei porquê, eu tenho memórias que por um lado eu penso, uau, como é que eu tive este raciocínio com 6 anos, isto é tão esquisito. Por outro lado, às vezes eu penso, como é que era tão diferente o que se passava dentro de mim e fora de mim. E isto era porque eu era uma criança muito contida, eu era mesmo muito contida. As coisas, e ainda sou... As coisas não saem cá para fora sem eu pensar 1 milhão de vezes se não vai ser estranho antes. E eu fui cada vez aprendendo, cada vez melhor a esconder a minha estranhice. Se bem que eu ainda sou estranha, mas agora sou um estranho socialmente aceitável. E eu naquela altura não era, eu era só estranha. Porquê que eu digo que eu era estranha? Primeiro eu era muito tímida, muito tímida. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo da menor ideia do mínimo de agressividade. Eu tinha medo de palavrões. Tipo, eu tinha medo de palavrões. Eu lembro-me de uma vez que tive um ataque de pânico quando eu era pequenina, porque uma amiga minha da escola, estávamos a jogar um jogo qualquer no computador, eu estava no computador do meu pai, a jogar um jogo com ela, pai, no Facebook da minha irmã mais velha, não sei. Nós estávamos a jogar e ela mandou-me tipo, não sei o quê, puta. Mandou-me só tipo, puta, porque eu ganhei o jogo. Estão a ver, tipo, indiferente, era a brincar. E eu tive um ataque de pânico tão grande que ainda hoje em dia me lembro. E isto foi pai no 1º ano ou no 2º ano. Eu tive um ataque de pânico tão grande. Tipo, que eu fechei o computador e fui para o quarto ter um ataque. Portanto, eu era mesmo estranha nestas coisas que... Ou seja, já era socialmente aceito dizer palavrões e já se dizia palavrões na minha escola. Tanto que ela disse como se não fosse nada. E para mim foi tipo... Não, eu não li isto. Eu não acredito que isto aconteceu. Quem me dera voltar atrás no tempo. Outras coisas de que eu era estranha, eu tinha 2 amigas que eram minhas amigas e eu sinto que tipo, nós chateávamos e elas iam para casa e contavam à mãe que se chateavam, não sei o quê, e a mãe delas ligava à minha mãe e a minha mãe dizia, chateaste com as tuas amigas? E eu, pois foi, eu esquecia-me, eu tinha que me lembrar, eu tinha que fazer um esforço tão grande, cada vez que nós nos chateávamos era tipo, ai que seca, agora amanhã não posso vir para a escola e tenho que me lembrar que elas estão chateadas comigo. Tipo, eu estava-me a cagar. Para mim era-me tão indiferente elas chatearem-se comigo. Era-me tão indiferente que eu tinha que fazer um esforço para no dia a seguir me lembrar que elas estavam chateadas comigo, porque senão ia ser constrangedor. Eu só não gostava que elas chateassem comigo porque isso mudava a minha vida e era muito difícil para mim lembrar-me que a minha rotina ia ser diferente no dia a seguir. De resto era-me indiferente. Eu brincava sozinha a toda a hora. Também é importante dizer que eu juro que eu acho que vem daqui alguma coisa estranha em mim, porque isto não é esquisito, mas eu não tinha televisão quando eu era pequena. Nós não tínhamos televisão, ou seja, nós tínhamos uma televisão, pai, desta grossura, assim, para trás. Era enorme a nossa televisão. Tinha um ecrã, pai, assim,
Era tipo cinzenta, eu estou a ver a televisão na minha cabeça. E tinha 3 canais. Enquanto toda a gente já tinha o Panda e a Disney e não sei o quê. E eu nem sequer percebia o que é que isso era. Portanto, eu lembro-me de ir à casa das minhas amigas e elas estarem a ver televisão e estarem a ver o Panda e eu estar assim, que seca, não estou a perceber isto. Isto é um canal de televisão ou é um filme? Tipo, isto é uma cassete? Isto não faz sentido ser uma cassete, isto não acaba. Tipo, isto são várias cassetes. Eu não conseguia perceber na minha cabeça o que era um canal de televisão que dava para pôr pausa, andar para trás, ver programas que davam nas cassetes, tipo, sei lá, eu sabia que o Inspector Max dava de manhã, eu acordava de manhã e via o Inspector Max, eu não conseguia idealizar na minha cabeça o que era saber que o Hulk ia dar às 6 da tarde e então pôr para trás. Não era possível, eu não percebia isso na minha cabeça. E então irritava-me. Claro que não me irritava, porque eu era tão pacífica e assustada, mas eu só queria brincar com os brinquedos delas. Então eu lembro-me que eu e a minha irmã tínhamos isto, que era, íamos brincar com os brinquedos das nossas amigas. Mas a minha irmã era igual. E, por exemplo, eu e a minha irmã tínhamos as duas uma coisa também, que era, levávamos os nossos ratos para a escola. Isto é estranho. No bib, levávamos o rato. Nós tínhamos ratos, hamsters, de estimação. Nós tivemos sempre animais, porque nós não tínhamos televisão, nós não víamos televisão. Só tínhamos DVDs, que nós víamos DVDs dos filmes, e mesmo assim tínhamos todo o National Geographic, que era do meu pai, todos os gatos fedorentos, que eram do meu pai, tipo, todas as cassetes possíveis e imaginárias dos gatos fedorentos, e do National Geographic, e depois tínhamos a Barbie, o Pegasus Mágico, o Grinch em catalão. Estou-me a esquecer de algum... Mas era tipo estes. Eu sei estes 2 filmes de cor, porque eu passei a minha infância a vê-los. Portanto, eu não via muita televisão. Depois eu tinha 2 irmãs da minha idade, portanto eu brincava com elas. E nós tínhamos todos os animais. Nós tivemos coelhos, tivemos gatos, tivemos hamsters, tivemos pássaros, tivemos todos os animais. E então eu levava os meus animais para a escola num cestinho de palha, amoroso, uma gaiola de palha. Eu estava no século passado. Eu estava a viver no século passado. O que tem graça, e a mim eu na altura não percebi que estava a ter um FOMO, isto é literalmente o FOMO. Quer dizer, não é FOMO porque eu não tinha fear, mas eu estava mesmo missing out naquela altura. Mas eu não fazia ideia, portanto era-me indiferente. Eu não percebia nada, portanto era-me só indiferente. E eu e a minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, costumávamos levar o nosso rato para a escola. Ninguém levava os animais para a escola. E eu andava numa escola relativamente pequena. Não era muito pequena, mas havia para aí... Era do 1º ao 4º ano e haviam 2 turmas em cada ano. Portanto, é uma escola relativamente pequena. E era só esquisito o que nós fazíamos. Mas eu não achava esquisito. Eu adorava levar o rato para a escola. Pronto, portanto... isso para contextualizar que eu era uma criança muito estranha, porque eu estava a pensar nisto ontem. Tipo, como é que eu era na escola? E só me lembrava, what the forks? Porque cada vez que eu penso, eu adoro ficar a pensar nisto, porque tem tanta graça. Eu não fazia ideia que era estranha. E portanto é completamente indiferente, inofensivo ter sido tão estranha, porque eu não sabia. Mas eu tinha coisas esquisitas mesmo. Tipo, isto era esquisito. Depois eu não tinha muitos amigos, o meu único amigo era o meu professor, que foi meu professor do 1º ao 4º ano, e eu adorava-o, porque qualquer pessoa que me fizesse sentir safe, porque eu acho que eu não percebia muito bem as outras pessoas. Eu não conseguia perceber muito bem. E qualquer pessoa que me fizesse sentir safe, que eu soubesse que era calma, que falava de uma forma calma e que não era agressiva, eu ficava viciada nessa pessoa. Portanto, eu tive do 1º ao 4º ano viciada no meu professor, que se chamava Eduardo. Ainda hoje em dia eu tenho saudades dele, e depois eu fui lá visitá-lo uma vez à escola, quando saí, mas foi tão esquisito. E eu disse, ok, I'm not coming back. Mas eu adoro o professor Eduardo, se alguma vez na vida vires isto, professor Eduardo da escola Ressano Garcia. I love you. Nisto, contextualizando que eu era uma criança estranha, isto foi tudo para chegar ao meu primeiro teste que eu fiz na minha vida, que hoje em dia a minha mãe ainda o tem guardado. Provavelmente, eu estava no 1º ano, e disseram-me, vamos ter teste de português, ou vamos ter teste de matemática, ou de estudo meio. E eu não percebi o que era um teste. E eu não perguntei a ninguém, porque eu tinha medo. E então disseram, ok, vamos ter teste. Provavelmente as pessoas já sabiam o que era um teste, mas eu não sabia. Ok, vamos ter teste. Agora tiram uma caneta e ninguém pode falar com ninguém até o teste acabar. E eu, oh my god, que aborrecimento, ok. E então deram-me o teste, eu tinha a minha caneta e estavam lá as perguntas, que era suposto eu ler. Mas sei lá, provavelmente não me disseram que me iam recolher o teste, que me iam avaliar o teste, que me iam dar nota. Não sei, não me devem ter dado a informação toda.
E então eu passei o teste todo a desenhar bailarinas, que era o que eu fazia, eu desenhava bailarinas, porque eu andava no balé. E então eu passei o teste a desenhar bailarinas e princesas e a escrever pipi o teste inteiro. O que é que eu acho que eu queria escrever? Kiki. Só que como no abecedário até ao 4º ano não nos dá o capa, não sei se eu estava a tentar fazer um quê, eu não faço ideia, mas eu escrevi pipi o teste todo, pipi, 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 e desenhei bailarinas. E foi o que eu tive a fazer durante uma hora. E depois recolheram-me o teste e foi-me indiferente. Eu não pensei quando estavam a recolher, tipo, oh não. Porque depois o teste voltou. Eu não sei como é que a minha mãe soube do teste. Se calhar o meu professor ligou-lhe, ou eu não faço ideia. Mas eu sei que isso foi a galhofada lá em casa durante anos. Que nós ríamos. E eu assim, eu só não sei o que é um teste, eu não percebi. Mas durante anos e ainda hoje em dia é uma galhofada cá em casa pensar no meu primeiro teste do primeiro ano. Pronto, portanto, isto foi o meu primeiro teste do primeiro ano. O meu professor era tipo o meu melhor amigo e eu não estudava muito, eu nunca estudei muito porque eu tenho um déficit de atenção que me foi diagnosticado há 2 meses. Durante a minha vida toda ninguém decidiu diagnosticar-me déficit de atenção, mas eu tenho um déficit de atenção bastante grave, I would say. Não é bastante grave, mas é grave. E portanto eu não conseguia estudar, doía-me o corpo quando eu estudava. A minha mãe não percebia isto, mas isto era uma coisa que eu dizia que era: mãe, dói-me o corpo quando eu estudo, porque doía-me aqui, doía-me mesmo. Tipo, eu tentava estudar e começava-me a doer a espinha e isto, a coluna e isto, doía-me tudo. E a minha mãe dizia: não inventes, tipo, como assim dói-te o corpo para estudar? Vai só estudar, tens que estudar, como se fosse uma desculpa porque eu não queria estudar. E eu, ok, mas eu chorava, tipo, eu não consigo estudar durante muito tempo porque fica-me a doer o corpo. Basicamente era porque eu tinha que estar concentrada e então isso era uma tensão demasiado grande para o meu corpo e eu ficava cheia de dores físicas. Portanto, eu nunca consegui estudar, porque mesmo isto era passado 15 minutos de eu estar a tentar estudar, eu nunca consegui. Pronto, isto foi o meu primeiro ciclo. O que é que eu fazia no primeiro ciclo? Eu estava sempre escondida a brincar, eu brincava com a minha irmã, e depois em casa a única coisa que eu fazia, não via televisão, portanto era completamente info-excluída. A única coisa que eu fazia era, eu tinha uma aparelhagem, que era da minha mãe, quando a minha mãe era pequena, e tinha os meus DVDs, as minhas cassetes, e passava o dia numa sala de minha casa, que era tipo, ninguém ia lá, e estava lá a aparelhagem, debaixo das mesas, escondida, a ouvir som, a ouvir músicas na aparelhagem, ok? E deitava-me e ficava a ouvir Carlos Paião o dia todo. Era isto que eu fazia, era isto que eu gostava de fazer. Portanto, eu sempre gostei de fazer nada. Sempre gostei de estar quieta a ouvir música ou a fazer este género de atividades que eram estar sozinha, estar quietinha, estar no meu canto, que ninguém me chateasse. Depois, no segundo ciclo, eu continuei um bocado a ser isto, que é tipo, não era muito boa aluna, mas também não era má, não conseguia estudar, mas não sei como eu acabava por perceber as coisas e por aprender e conseguir passar. Eu era tipo aquela aluna que tinha 3 a tudo, 2 4 e um 5, ou 3 4 e um 5, estão a ver? Tipo, e um 2 à toa, pá, e é uma coisa qualquer, educação física. Portanto, a única coisa que eu me lembro do segundo ciclo, eu depois no segundo ciclo deixei de ser tão esquisita, se bem que eu conheci as minhas amigas, eu mudei de escola e todos os meus amigos iam para uma escola e a minha mãe pôs-me noutra e eu estava tipo, oh my god, eu não conheço ninguém, não faço ideia quem é que vai para essa escola, que pânico. E a minha mãe pôs-me nessa outra escola e disse, mas eu tenho a filha de uma amiga minha, anda lá, vais aos anos dela e vais conhecê-la nos anos dela. E eu, oh my god, ok. E achei, ok, instinto de sobrevivência, já estava mais crescida, já conseguia perceber mais socialmente o que é que eu tinha que fazer, e então eu tive um bocado ali a fingir que sabia o que é que estava a acontecer, mas hoje em dia elas dizem-me tipo, não, tu eras estranha, e nós sabíamos, tu eras estranha. Mas depois, tipo, em minha casa toda a gente era cool, tipo, o meu pai é cool, as minhas irmãs são cool, a minha mãe são cool, tipo, são pessoas cool, que têm graça, que falam, portanto eu sabia o que fazer, era só imitar a minha irmã mais velha, ok? As minhas irmãs eram fixe, portanto era só imitá-las. A única coisa que eu me lembro foi que eu na minha escola passada não tinha inglês e toda a gente já sabia falar inglês. E quando eu fui para o 5º ano, toda a gente já sabia falar inglês. Então o inglês não era avançado, mas não era de todo básico. As pessoas já sabiam falar e eu não sabia nada de inglês. Tipo, eu não percebia, hi, my name is Kiki. Tipo, eu não fazia ideia. Nunca tinha ouvido falar inglês. E eu lembro-me de dizer à minha mãe, eu posso chumbar uma disciplina
eu vou chamar inglês. E a minha mãe disse, não vais. Vais aprender inglês sozinha, que é o que vai acontecer. Estudou um bocado comigo, ajudou-me, ou eu aprendi sozinha, eu não sei que depois inglês era a melhor nota que foi tipo aquele 5 garantido até ao fim da minha vida. Mas isso é a única coisa que eu me lembro, assim mais atribulada a ver com a escola. Uma coisa que aconteceu neste segundo ciclo foi, esta minha escola fez uma coisa que se chamava Cápsula do Tempo. Na Cápsula do Tempo, oh meu Deus, eu devia ter a minha Cápsula do Tempo aqui. Na Cápsula do Tempo, eu um dia vou mostrar a Cápsula do Tempo. Nós escrevíamos uma coisa a nós próprios, deixávamos um presente, a cápsula fechava e passado 10 anos nós abríamos a cápsula. Ou 7, ou 8, ou não sei. E nós fomos o único ano que fez isto. Mais ninguém fez. Mas isto foi mesmo divertido. Todas as escolas deviam fazer isto. E então, eu sinto que eu na Cápsula do Tempo fiquei mesmo I'm gonna be myself. E aquela Cápsula do Tempo, passado uns anos, quando eu a abri, já tinha tipo 18 anos, toda a gente abriu. A escola toda recebeu a Cápsula do Tempo ao mesmo tempo, fomos todos buscar, não sei o quê, e nunca mais era a minha vez. Então eu estava a ler as cápsulas das pessoas à minha volta e era tipo, espero que ainda sejas amiga da Mariana. Eu gosto muito de português. Espero que não sei o quê, não. Eram coisas normais de tipo, ok, uma criança escreveu isso para ela própria daqui a uns anos, foi o que lhe surgiu. Oh meu Deus, a minha Cápsula do Tempo. Toda a gente leu a minha Cápsula do Tempo porque eu estava a chorar, a rir, e toda a gente à minha volta estava a chorar, a rir. E eu tive que mostrar a toda a gente. Porque era só a coisa mais esquisita do mundo inteiro. Era tipo, eu quero ter uma cabra chamada Memé. A Adele teve um problema na voz. Espero que ela já esteja melhor. Eu não me lembro de alguma vez ter gostado da Adele na minha vida. Mas soube que ela teve um problema de voz e isso estressou-me. A Adele teve sequer um problema de voz? Teve. Quando eu estava no 5º ano. Ouçam, a coisa mais engraçada do mundo inteiro. Mas uma coisa que dizia na minha Cápsula do Tempo era área que quero seguir. E eu disse artes. Portanto, eu no 5º ano já sabia que queria ir para artes. O que é que eu acho? Porquê que eu acho que eu já sabia que queria ir para artes? Provavelmente alguém me disse, eu juro que isto é a minha teoria, alguém me deve ter dito, olha, tu agora tipo, tens que estudar e é uma seca e não sei o quê, mas sabes que quando chegares ao 10º ano podes voltar a desenhar na escola. E eu, oh my god, é isso que eu quero. Sim, podes ir para artes. E eu lembro-me de estar a vida toda à espera de ir para artes, mas era só porque eu queria voltar a desenhar e queria voltar a, tipo, estar na escola, tipo, não me chateiem. Enfim, 7º ano. Eu mudei de escola outra vez e uma vez mais não era muito má aluna, mas não era má aluna. Não dava chatices, mas também não dava grandes alegrias. Tipo, era vista como boa aluna, até, acho eu tinha boas notas, e comecei a desenvolver um grande interesse por todas as áreas. Portanto, eu gostava de tudo, menos geografia. Mas isso, I blame it on my teacher. Ela não sabia dar aulas divertidas. E eu, se não me cativam, perdem-me. Esta minha segunda escola, por falarem se não me cativem, perdem-me. Não, se não me cativam, perdem-me. Esta minha segunda escola fazia uma coisa que era, as aulas eram de 45 minutos. Isso é fortíssimo para uma pessoa que tem déficit de atenção. Isso é mesmo life-changing. Portanto, eu comecei a conseguir concentrar mais na escola, acho eu, e eu adorava todas as áreas. Foi nesta escola que eu comecei a perceber, tipo, eu adoro a escola. Eu adoro perceber. Porque até aqui eu estava um bocado tipo, ok, tudo muito básico, ainda não me está a estimular muito a cabeça. E aqui as coisas começam a ficar difíceis. Tipo, eu começo a ter ciências difíceis, eu começo a ter história difícil, geografia. Eu começo a ter, tipo, coisas difíceis. E eu lembro-me que eu começo a adorar a escola. Começo a adorar ciências, começo a adorar perceber, começo a adorar, tipo, estar na primeira fila e perceber tudo. Uma vez mais, eu não estudava muito, portanto, se eu não percebesse nas aulas, eu depois também não ia perceber nunca. Portanto, tudo o que eu sabia aprendia nas aulas. E eu tinha boas notas aqui. Porque eu estive a ver no outro dia o meu dossiê
que a minha mãe guardou os nossos testes todos. Não sei porquê, está tudo guardado em dossiês. E eu estive a ver e eu tinha boas notas. Eu tinha mesmo boas notas. Eu achava que era má aluna, porque temos que perceber que a minha casa, tipo, eu só tenho irmãs inteligentes que estão em cursos difíceis. Uma das minhas irmãs está em medicina e engenharia biomédica, portanto, não vamos falar sobre isso. Eu só tinha notas boas, mas tipo, para o que era a minha casa, era tipo, ok, é o mínimo, vá. Mas eu tinha boas notas. E para o que eu estudava, que era nada, porque eu não conseguia estudar, eu tinha ótimas notas. E, portanto, no terceiro ciclo eu comecei tipo, oh my god, adoro a escola, adoro aprender. E comecei-me a interessar por estimular a minha cabeça e criar novos raciocínios, que é uma coisa que eu ainda agora gosto de fazer, hoje em dia. E acho que sempre gostei, mas ali eu consegui fazer isto na escola, que era tipo sentar-me na primeira fila de ciências e estar a perceber aquilo. Tipo, sentar-me na primeira fila de físico-química e estar mesmo tipo, I love this. E depois, pronto, mantive o meu 5 EVT a vida toda. E no terceiro ciclo aconteceu um problema, que foi, vejamos, eu até aqui, no 8º ano, eu era exemplar. Tipo, eu todos os dias acordava de manhã, a horas, sozinha, levantava-me, vestia-me, tomava um pequeno almoço, ia para a escola e chegava à escola 10 minutos antes da aula começar. Eu era exemplar em tomar conta de mim própria, no 8º ano. Mas, vejamos que até aqui, eu era uma criança contida, e mesmo que não fosse contida, estava a ser, porque eu estava sempre a tentar, tipo, esconder alguma coisa mais esquisita que houvesse dentro de mim, que eu achasse que socialmente não ia ser muito bem encaixada. Portanto, eu estava sempre a conter qualquer coisa. Eu não chateava ninguém com as minhas tristezas, tipo, ninguém fazia ideia de nada do que é que estava acontecendo na minha vida ou na minha cabeça. Eu era tipo uma criança feliz, uma adolescente engraçada, feliz, tinha imensos amigos, tinha piada, toda a gente gostava de mim. Só que eu estava a desenvolver uma depressão desde o meu 4º ano. Portanto, desde o meu 3º, 4º ano. E aqui deram-se uma data de outros acontecimentos na minha vida, precisamente no 9º ano. E eu tive uma depressão muito grande. Que até hoje, de todas as recaídas que eu tive, foi a pior. E eu comecei a desenvolver então uma depressão muito grande. O que é que isto afetou diretamente? A minha escola. Logo. Então o que é que acontecia? Eu deixei de ser autossuficiente para... Tinham que me acordar de manhã porque eu não conseguia sair da cama. Eu não conseguia fazer nada. Tipo, eu saía da escola, ia para casa e dormia. Estava sempre no meu quarto a dormir e a chorar. E, portanto, o meu desenvolvimento na escola piorou drasticamente. Apesar de que, lá está, eu continuava a ter boas notas, ia passar, ia conseguir ter relativamente boas notas. Eu não conseguia ir, eu não conseguia estar lá, porque eu chegava sempre a meio da segunda aula, porque eu não tinha conseguido acordar. E apesar disto, pode parecer uma coisa que é só tipo, ok, foi um ano em que eu chegava mais atrasada, eu se calhar até tinha amigas que também chegavam atrasadas e viam isto com bastante leveza. Mas o maior medo da minha vida, desde que eu era pequena, era tipo dar problemas. Se bem que eu também acho que até aqui houve várias coisas na minha vida, desde o meu 3º ano, que foi tipo, não diz problemas, e de repente houve uma janela de oportunidade para eu chamar a atenção, e eu não sei se inconscientemente não foi um bocado tipo, eu também estou aqui. E portanto foi esta a forma que eu arranjei. Mas eu acho que não era isso, eu acho mesmo que eu estava só deprimida e eu não conseguia fazer nada. Nada, tipo, eu não tinha forças para fazer nada e depois eu sofria imenso e depois cada vez que eu acordava de tarde e acordava e já tinha passado da aula, eu desatava a chorar de manhã, tipo, para mim era mesmo um drama horrível eu não ir às aulas, não era tipo, sou rebelde e falta a primeira aula da manhã porque vou fumar cigarros, tipo, não era mesmo isso. Eu acordava de manhã e chorava e depois a minha mãe era chamada à escola e depois chateava-se comigo. Mas a minha mãe ia-me justificando as faltas, tipo, dor de cabeça, whatever, tipo, ou eu justificava as faltas e falsificava. E, às tantas, a meio do meu... Eu tinha uma diretora de turma
que não era muito boa da cabeça. E isto é outra coisa que eu quero falar, que é a importância da vocação no ramo da educação. Tipo, se não tens vocação, para quieta. Para quieta. Tipo, se estás revoltada contra os teus alunos, para quieta. Esta professora estava revoltada contra os alunos e fez isto comigo e com várias pessoas, de coisas malucas, tipo, falava com amigas minhas a dizer para não se darem comigo, tipo, amigas minhas que eram boas alunas, estão a ver, tipo, não me tens com ela, mas também falava comigo a dizer para não me dar com outras pessoas. Ela era mesmo doida. E a meio do ano decidiu, não, no fim do ano, ela estava sempre a dizer, ela vai chumbar. Ela chega atrasada, ela vai chumbar por faltas. Pá, nunca ninguém chumbou por faltas na vida, neste mundo. Eu nunca me assustei por chumbar por faltas. Tipo, esse não era o meu medo. O meu medo era que eu estava, tipo, acordava de manhã todos os dias e falhava. Estão a ver? Tipo, e tinha faltas e chateavam-se comigo e não sei o quê. Tipo, era-me indiferente chumbar por faltas. O meu medo era, tipo, eu não consigo acordar. Tipo, eu estava mais assustada com eu não conseguir viver uma vida do que com chumbar por faltas. Porque isso era o maior mito do mundo inteiro. Toda a gente sabe. Ninguém chumba por faltas. Eu chumbei. Então, a minha professora, no fim do ano, decidiu ver, tipo, as minhas justificações de falta, que eram todas faltas, ela podia ter começado por aí, tipo, ela falsificou todas as justificações de faltas, mas decidiu ver todas e dizer assim, ninguém tem dor de cabeça todos os dias de manhã, vou injustificar todas estas faltas, sei que justificar não existe, mas, tipo, eu vou cancelar todas estas justificações de faltas e ela chumbou por faltas. Isto foi tipo no fim do ano. Foi tipo uma semana. Ou no dia. Tipo, isto foi mesmo fim do ano. E então, a professora falou comigo e disse: olha, queridíssima, tu não vais conseguir ir ao exame de português e matemática porque tu vais ter que fazer exame a todas as disciplinas, com a matéria de 7º ano, 8º ano e 9º ano, tipo, tipo, se não chumbaste ao 3º ciclo, tipo, vais ter que fazer exame de 3º ciclo. Estes exames, para quem sabe, acontecem todos tipo em 2 semanas. Tipo, há 2 exames por dia. Tens 15 dias para estudar. Vai. E só se passares a todos é que podes ir a português e matemática. E eu disse, ok, chumbei o 9º ano. What the fuck, chumbei o 9º ano? Tipo, assim, eu tinha boas notas. Tipo, eu tive o 7º, 8º e 9º ano a trabalhar, pá, agora esta louca me dizer que eu chumbei o 9º ano. O meu pai disse, pronto, chumbaste o 9º ano. E eu disse, pronto, chumbei o 9º ano. E a minha mãe disse, não chumbaste o 9º ano. Vais estudar e vais fazer os exames. E eu, não, eu chumbei o 9º ano, está tudo bem, eu chumbei o 9º ano, eu repito o 9º ano. E a minha mãe disse, não, tu vais fazer os exames. E eu, oh my God, eu não acredito, eu não consigo, tipo, eu não sei estudar. Há milhares de coisas que eu passei porque copiei nos testes, como é óbvio, porque eu estou no Pedro Nunes, tipo, uma escola pública louca, tipo, claro que eu tive a copiar nos testes. Eu não faço ideia, tipo, como é que eu vou passar a geografia se eu dormia em todas as aulas? Eu estava mesmo, o que é que vai acontecer de mim? Tipo, o que é que isto vai acontecer? Tipo, eu não vou conseguir fazer os exames. A minha mãe disse, ok, mas mesmo que não consigas passar, vais fazer os exames e vais tentar. E eu, oh my God. E então a minha mãe, tipo, imensos exames estudou comigo. Oh meu Deus, a sério, a minha mãe é mesmo de ferro, aquela mulher. Lia, tipo, os manuais e depois explicava-me. Tipo, a minha mãe lia. Houve 2 exames que a minha mãe disse, tipo, ok, este eu estudo eu e explico-te. E então foi isso que ela fez. Tipo, estudou por mim e depois leu-me os exames, porque, tipo, eu não conseguia estudar a todos, não é? Era impossível. E a minha mãe disse, ok, quais é que tu estudas, quais é que eu estudo? E estudou comigo algumas coisas, depois outras, tipo, eu lembro-me que estava toda a gente de férias e eu estava em casa a estudar. E eu acabei os exames com ótimas notas, ficam a saber. E depois fui a exame português e matemática e também tive ótimas notas, também ficam a saber. Só que nisto, o meu sonho era ter ido para António Rui, que é uma escola de artes em Lisboa. E eu pensei, tipo, ok, vou acabar isto e vou para António Rui. Só que, quando eu acabei os exames, eu não consegui entrar na António Rui, porque a segunda fase de português e matemática, quando as notas da segunda fase de português e matemática saíam, as inscrições na António Rui já tinham fechado. E era preciso notas para entrar na António Rui. Então eu fui à escola, tive tipo reuniões com os diretores, não sei o quê, eles disseram-me tipo, olha, não consigo fazer nada, a única coisa que eu consigo fazer é guardamos-te um lugar e para o ano
tu inscreves-te, porque quando tu fores fazer os exames de português e matemática, as turmas já estão fechadas, tipo, já não há nada a fazer. Portanto, entras no 11º ano na António Rui. E eu, oh my God, não acredito que isto me estragou a vida. Mas, tipo, impensável eu ficar no Pedro Nunes, não é? Tipo, a minha mãe não é nada soft. A minha mãe não é tipo, coitadinha, chumbaram-na. Não, a minha mãe dizia tipo, sim, acho ótimo que a chumbem, não sei o quê, mas tipo, nunca achou que me iam mesmo chumbar, estão a ver? A minha mãe dizia, a professora dizia tipo, ameaçava que me ia chumbar e a minha mãe tipo, sim, chumbem-na, mas tipo, só para me assustar, para ver se eu atinava. E a minha mãe foi comigo e percebeu tipo, ok, ela não está bem. Nesse ano eu comecei eu comecei a fazer psicanálise, fui para um psicólogo, porque a minha mãe falou comigo e disse tipo, queres? E eu, tipo, completamente deprimida, cheia de medo de mim própria, a dizer sim, por favor. E a minha mãe disse, ok, ela não vai voltar para o Pedro Nunes, onde claramente uma professora a perseguiu, porque eu percebo que os professores não percebam isto, porque para eles é tipo, está aqui uma rofia, quando isso não é literalmente o caso e era só olhar para mim 2 vezes e perceber que esse não era o caso. Ok, eu tinha o cabelo encarnado. Ok, eu era alternativa. Ok, eu era meio gótica. Mas tipo, eu não estava a ser rebelde, eu estava deprimida, a culpa não era minha. Ok, eu era meio engraçada e tinha amigos. Mas tipo, a sério, a culpa não era mesmo minha. No secundário, a minha mãe disse, ok, tipo, ela não vai ficar aqui a ser perseguida por professores loucos, tipo, que não lhe dão o mínimo apoio quando é óbvio que está aqui, tipo, uma criança deprimida. E a minha mãe, eu tive a sorte de que a minha mãe me conseguiu pôr numa escola privada, supostamente só aquele ano, para me ajudarem e para me acompanharem melhor. Pronto, eu tive a sorte de que a minha mãe estava tipo, ok, esta criatura não sabe fazer escola e portanto vamos pô-la numa escola privada em que não há tanta esta guerra entre professores e alunos e pode ser que corra melhor, é só um ano, ela depois vai para António Rui, eu vou fazer este esforço, tive imensa sorte. O que me preocupa as pessoas que não têm, whatever, não vamos falar sobre isso. Não que tipo, eu tenho perfeita noção que há várias escolas públicas em que há professores, tanto que eu tive uma professora no Pedro Nunes, que era a escola onde eu andava, que era perfeita, tipo, eu adorava, e eu não estou a dizer que foi tipo, vamos tirá-la das escolas públicas porque as escolas públicas são um problema, mas a verdade é que muitas vezes nas escolas públicas as crianças não prestam tanta atenção às crianças. E pronto, e depois tipo escolas públicas que sejam boas no curso de artes, e a minha mãe tipo pôs-me só numa escola privada e, oh meu Deus, eu nunca fui tão feliz como eu fui naqueles 3 anos de secundário. Primeiro aconteceu que eu cheguei e todos os professores daquela escola me viram. E foi tipo, ok, está aqui uma criança problemática. E eu fui tão feliz. Eu não sei se foi porque este meu professor, que se chama professor António, toda a gente que foi aluna dele sabe o que é que eu estou a falar. Tipo, é o melhor professor do mundo. Há uma criatura neste mundo que nasceu para ensinar e nasceu para lidar com adolescentes e com crianças. Foi aquele homem. E aquele homem é o meu exemplo e foi com ele que eu percebi, tipo, eu também quero fazer isso. Mas por outro lado, que eu ganhei respeito e disse tipo, eu não sei se eu consigo. Mas este professor dizia uma frase que era, um aluno de artes não consegue ser feliz noutra área, nenhum aluno não de artes consegue ser feliz em artes. E eu sinto que foi isto que me aconteceu. Ponto número 1. Eu sinto que eu cheguei e de repente era tipo, todos os trabalhos que eu fazia me faziam feliz e todas as coisas eu gostava de fazer e eu adorava aprender e adorava tipo os meus projetos e ficava mesmo louca com aquilo. Eu vivia para a escola, vocês não têm noção a quantidade de vezes no secundário que eu saía da escola porque me expulsavam, porque eu ficava lá a fazer projetos. Tipo, eu e a minha turma, nós adorávamos aquilo. Tipo, ainda por cima, nesta escola onde eu andei, o edifício de artes era longe do secundário. Então nós estávamos mesmo isolados e eu adorava a minha turma, tipo, eu adorava os meus professores. Eu adorava só aquilo. E eu estava mesmo, isto é o paraíso na Terra. Eu adorava História da Arte, eu adorava Filosofia, eu adorava Português, eu adorava Geometria, mais ou menos, mas eu adorava o meu professor de Geometria, portanto eu tentava aprender Geometria, tipo, eu adorava aquilo. O que é que aconteceu? Eu ainda, mesmo adorando aquilo, continuava a ter muitos problemas de não conseguir acordar de manhã. Porque a verdade é que eu continuava deprimida, portanto, isso continuava a acontecer.
E também porque aquilo foi um trauma tão grande para mim, o nono ano, e ter chumbado, e o sofrimento todo que foi, e eu ver, tipo, as pessoas à minha volta desesperadas comigo, porque eu dizia, estava mesmo infeliz, e viam-me a chorar, e diziam, pá, então acorda, e viam-me a chorar, desesperada, a dizer, eu não consigo. Eu acho que isso assustou tantas pessoas à minha volta, e eu senti-me tão, pá, a dar chatices, que é uma coisa que eu odiava. Incapaz, que era uma coisa que eu odiava. Eu sempre adorei organização e ordem, e de repente ali foi o caos e isso fez mal. Eu acho que aquilo foi um trauma tão grande para mim que o medo daquilo voltar a acontecer fez-me cair milhares e milhares e milhares de vezes e continuo a fazer. E eu tenho um go-to depressivo que é dormir e não conseguir acordar e não ter força para fazer nada e não ter força para, tipo, literalmente acordar, ouvir o despertador de manhã. Enfim, o meu secundário foram os melhores anos da minha vida. Vocês não têm noção o que é que eu chorei no último dia do secundário. Acho que nunca chorei assim na minha vida em público. Eu não conseguia parar de chorar. Eu estava mesmo só, eu não consigo parar, eu não acredito que isto acabou. Eu não vos sei explicar, tipo, nós fazíamos viagens, íamos ao Porto e ficávamos todos numa casa, tipo, os 3 anos de artes com os professores. Nós fazíamos uma coisa que era tipo Urban Sketchers, que era tipo dar voltas por Lisboa a desenhar, ir ver museus, tipo todos, e não era tipo, visita de estudo, não, era mesmo tipo, era fixe, era mesmo fixe. Nós tipo íamos todos tomar um pequeno almoço, depois íamos desenhar por Lisboa, tipo, isso é o meu sonho, isso é tipo o que eu continuo a fazer sozinha, mas de repente ali era tipo, quarta-feira não temos aulas, é Urban Sketchers, era tipo, vai ser lindo! Era lindo, tipo, a minha turma depois, nós éramos mesmo poucos, porque as turmas de artes são sempre mais pequenas. Eu não sei explicar, eu vivi para aquele curso os anos que eu estive lá, eu vivi para aquilo. E apesar de que a minha vida, tipo, fora do curso continuava um caos, e eu continuava a ser uma adolescente esquisita e irritante, meu Deus, eu fui uma adolescente tão irritante, e tão esquisita, e tão irritante. A minha vida no curso era um paraíso, e tipo, ali eu era feliz. Tipo, ali fora dali era um bocado esquisito, adolescência, whatever, tipo, era tudo estranho, ali dentro estava mesmo, isto é o paraíso. Eu tinha ali os meus amigos, os meus professores que eram queridos comigo, portanto, para mim, o secundário, a níveis de escola, foi a melhor coisa de sempre. Eu adorava aprender, mesmo, eu adorava as minhas aulas de História da Arte, e eu lembro-me de estar a ter uma aula, vocês não têm noção o que eram os meus manuais, vocês nem queiram imaginar o que eram os meus manuais, não havia branco. Eu escrevia, eu passava as aulas com uma lapiseira aqui e uma caneta aqui. E então eu escrevia, tipo, a caneta ao que estava no quadro e depois fazia assim, e a lapiseira ao que o professor dizia, tipo, notas do que o professor dizia. E eu nunca quis muito saber de testes, tipo, eu não queria muito saber de testes, eu nunca fui, tipo, muito graxista, eu nunca quis muito saber das minhas notas, também porque, e isto lá está, entretanto, claramente que eu não fui para António Rui, esqueci-me de dizer isto. Claramente que eu estava ali, estava mesmo no paraíso e disse, eu vou ficar aqui para sempre. E a minha mãe disse, ok, estás tão feliz, tipo, eu não te vou tirar daí. E eu quero ficar aqui, não me tirem daqui, isto é a minha vida. E portanto eu fiquei até ao fim e a saber que a seguir o meu sonho era ir para Londres, para a Central St. Martins, onde as notas não interessam, porque as faculdades em Londres, pelo menos a UIL, University of Arts London, na minha altura, não pediam notas. A única coisa que era preciso era um portfólio e entrevistas. E portanto estava-me a cagar para as minhas notas, eu só queria mesmo aprender. Eu adorava aquilo, eu adorava aprender. Tipo, eu sempre adorei estimular a minha cabeça e chegar a novos raciocínios e descobrir coisas que fazem sentido. E é que eu não consigo explicar isto, mas eu vou tentar explicar para se alguém for igual a mim me perceber e eu me sentir realizada alguma vez na vida. É como se eu visse os meus raciocínios como se fossem tipo um desenho. E eu adoro quando tipo eu adoro quando eu estou a pensar, e eu adoro isto na escrita. Por exemplo, o meu escritor preferido é o Gabriel Garcia Marques, o meu livro preferido é Os 100 Anos de Solidão, porque ele faz isto a toda a hora, que é, imaginem, vocês começam a explicar uma coisa, e começam aqui, e estão, e fazem, e não sei o quê, nananã, e de repente fecham o desenho, e quando o desenho se fecha, eu juro que eu quase ouço um clique, e de repente eu vejo a imagem, e é lindo. Eu não preciso explicar isto, eu não quero que isto seja irritante, eu não quero soar irritante a dizer isto, mas eu estou só a explicar porque eu quero que alguém me perceba desse lado, mas eu adoro raciocinar, tipo, eu adoro pensar, e não é pensar, tipo, eu sempre adorei matemática, eu era ótima aluna à matemática, mas não é
Não é só esse género de raciocínio, mesmo história. Às vezes as coisas têm um significado. E às vezes as coisas... Não é às vezes, é tipo... Não é preciso ser um raciocínio matemático. Pode ser um raciocínio de... Tipo, explicar uma guerra e depois explicar uma coisa e depois há um fun fact. Oh meu Deus, os fun facts! Vocês não sabem o que me acontece com fun facts. Tipo, por isso é que eu escrevia tanto a lápis, porque eu estava um bocado a cagar para a matéria, tipo, e depois Napoleão era tipo, ok, mas o que é que ele estava, que lookinho é que ele estava a levar e porquê? Qual era o significado desse lookinho? Tipo, eu sempre adorei os fun facts que têm um significado por trás. Oh meu Deus! Por isso é que eu estou sempre a dizer que eu não tenho criatividade se não houver um conceito. Porque eu não tenho. Para mim, criatividade sem conceito é impossível. Eu não sou criativa. Eu só sou criativa se eu inventar um conceito e conseguir explicá-lo, tipo, aos bocadinhos com coisas. Tipo, eu sou tarada com conceitos. E toda a gente que alguma vez me viu a fazer algum trabalho artístico ou a apresentar algum trabalho artístico sabe que eu sou tarada com conceitos. É tipo, pronto, aqui usei o azul bebé porque baixa um quadro gigante. O azul bebé foi inventado. E deste lado, como podem ver, eu estou a falar deste assunto e, portanto, eu juntei estas duas. Pá, eu sou mesmo louca com conceitos. Esqueçam lá isso. Eu adoro. Adoro fechar coisas e fechar raciocínios e ser tipo, para mim é grande alívio, tipo, para mim é um alívio fechar essa gaveta de, grande loucura, já percebi tudo, já vi a bigger picture, adorei isto, podes ir. Ficar nervosa só de pensar nisto. E portanto era assim que eu via a escola, tipo, para mim eu ia para a escola estimular a minha cabeça e ouvir fun facts. Depois, durante isto, eu continuava a faltar às aulas, porque era sem querer. Eu nunca faltei a uma aula, nunca, tipo, apareci para a primeira e não apareci para a segunda. Nunca. Agora, às vezes eu não apareci para a primeira porque estava a dormir. E acontecia-me uma coisa nesta escola, no meu secundário, que era, eu tinha FOMO das aulas, porque as minhas aulas eram tão brutais e divertidas. Tipo, as minhas aulas de desenho e de oficina de arte e de oficina multimédia eram numa sala corrida. Não era tipo sentados a olhar para o professor e a desenhar, não, era tipo numa sala de artes gigante, com mesas grandes, outras mais pequenas, outras não sei o quê, depois lá para trás havia tipo uma oficina e havia um lavatório onde uma miúda da minha turma lavava os dentes todos os dias, que hoje em dia é tipo das minhas melhores amigas, eu amo-a, mas não sei porque é que disse uma miúda, senti-me mal com a falta de intimidade. Ela lavava lá os dentes todos os dias de manhã, nós fazíamos lanche à sexta-feira, era lindo, tipo as minhas aulas eram lindas mesmo. Tínhamos trabalhos brutais, eu lembro-me que o meu primeiro trabalho, nós tínhamos que, era meio arquitetura, e nós tínhamos que, tirávamos um papel e o nosso artista que nos calhava, nós tínhamos que fazer uma casa para esse artista. E a mim calhou-me o Fernando Pessoa. Eu ainda hoje em dia tenho 3 dossiês sobre a vida toda do Fernando Pessoa. Eu vi todos os filmes. O meu protótipo depois ficou uma merda, mas basicamente eu fiz imensas paredes e então cada parede representava tipo umas grandes, umas pequenas, e cada parede representava um heterónimo, e então eu fiz estudar milhares de heterónimos, agarrei nos meus preferidos, e representei um heterónimo em cada parede, e cada parede tinha uma porta que representava esse heterónimo. Então basicamente ele entrava pela porta e ele era o heterónimo que ele queria ser nesse dia. E no meio dessas paredes todas estava um espelho, o baú dele, não sei se era baú que se chamava, era baú, o baú onde ele punha todas as coisas que escrevia. Vocês sabem do baú, certo? E um sofá. E então, basicamente, ele todos os dias sentava à conversa com ele próprio. E ele era o heterónimo que ele escolhia ser. Mas, tipo, independentemente do heterónimo que ele escolhia ser nesse dia, no espelho ia estar sempre ele. Porque o heterónimo é figurativo. E então, era essa a ideia. De qualquer das formas, eu continuava a chegar atrasada e a chumbar. Os meus professores todos, tipo, adoravam-me, sabiam que eu não era muito boa da cabeça. Uma vez estava a meio de um teste de filosofia e uma das professoras veio ter comigo a dizer Rita, que é o meu nome. Aliás, muitas pessoas tratavam-me por Kiki. Eu acho que cheguei a assinar um teste como Kiki, mas eu não quero dizer isto porque eu não tenho a certeza. Mas tipo, eles tratavam-me por Kiki, como é óbvio. Rita, desta vez foi Rita, porque eu lembro-me desta frase. Rita está a falar sozinha e está a falar altíssimo. Porque eu estava tipo aos berros a meio de um teste, que eu estava tão histérica para fazer aquele teste. Vocês não sabem o quanto é que eu adorava fazer testes. Porque eu, como sabia tudo, eu adorava chegar ao teste e estar mesmo escrever tudo, tipo, lindo, nem acredito que me fizeram esta pergunta. Tipo, que nerd. Eu era uma nerd, tipo... Mas não era porque eu não tinha assim tão boas notas, porque eu não estudava depois em casa. Era mais tipo, eu estava nas aulas e estava mesmo, uau, isso é brutal. Depois chegava a casa, tinha teste amanhã e eu...
eu sei as coisas mais ou menos, eu não vou chumbar, porque eu só queria passar, eu estava-me a cagar para notas. Mas nisto eu até era boa aluna, porque, tipo, estava bué atenta nas aulas mesmo. Às vezes dormia, algumas aulas dormia. Enfim, nisto eu continuava a chegar atrasada e o meu professor disse-me, olha, para eu conseguir justificar, tu não chumbares. Tu tens que ir ao psicólogo da escola. Eu já andava no psicólogo e ele sabia. Mas ele disse, eu preciso que vás ao psicólogo da escola porque eu preciso que alguém te defenda nas reuniões. Óbvio que eu fui. E eu adorava o meu psicólogo da escola. Então nesta altura tinha 2 psicólogos. E o meu psicólogo da escola, eu adorava-o. Tipo, ele era ganda psicólogo mesmo. Eu adorava ir lá. Sabia perfeitamente onde é que era. Tenho psicólogo hoje. E ao psicólogo da escola, tipo, explicava-lhe tudo. E eu adorava-o mesmo. E então estava ali, tipo, I'm safe here. E eles estavam-me a tentar ajudar. Tanto que isto não foi tipo, olha, para não chumbares. Não, eles estavam mesmo a fazer um trabalho comigo. Tinham imensas reuniões com a minha mãe. Não de fazer queixinhas, mas de, ok, nós achamos que pode ser isto, nós gostávamos que ela fizesse isto, nós gostávamos que ela fizesse um exame aqui, aquilo, não sei o quê, nananã. Até que me reencaminharam para milhares de psiquiatras. Se bem que eu só quando saí do secundário é que tive coragem de admitir que estava deprimida, mas já no secundário eles me disseram, tipo, por favor, vai a um psiquiatra. E eu dizia sempre, eu não estou deprimida. E eles, tipo, ok, mas estás, mas ok. E nunca me obrigaram a tomar antidepressivos, mas várias vezes me aconselharam a ir a psiquiatras. Portanto, they saved my life, porque se não fossem eles, ninguém me ia mandar para um psiquiatra. E eu deeply precisava. Passamos então para a minha vida de faculdade, correto? Oh meu Deus. Então, eu no meu 12º ano, tive o ano todo a fazer a minha application para a Central Saint Martins. A Central Saint Martins é tipo a melhor escola de artes do mundo, a meu ver. E tem uma coisa que se chama Foundation Year, que é um ano em que vocês experimentam tudo. Portanto, eu nunca estive muito preocupada a pensar, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero ser, eu quero ir para isto ou aquilo. Porque eu sabia que ia fazer o Foundation Year e ia descobrir. Eu sabia, completamente de lulo a achar que ia entrar na Central Saint Martins, a melhor escola de artes do mundo. Mas eu pensei, ok, eu vou fazer a minha application. Estava a fazer com mais uma miúda da minha turma, tipo, estávamos as duas a fazer, ela era minha amiga, tipo, estávamos as duas a trabalhar naquilo. Estávamos 3 até, mas uma delas estava a fazer através de um programa que faz essas applications. Nós estávamos a fazer sozinhas porque esses programas eram demasiado caros e então fizemos sozinhas e o meu professor estava-nos a ajudar, todos os nossos professores sabiam, tipo, se nós tínhamos uma entrega, nós dizíamos, tipo, professor, mas nós temos uma entrega no mesmo dia para a Central Saint Martins, e ele disse, tipo, ok, não faz mal, porque ele tem mesmo imensas fases e são mesmo difíceis, tipo, eles dizem, ok, então para amanhã manda-me 7 novos quadros, e eu tipo, what? E então nós fomos passando essas fases todas até que chegámos à última fase, que era a entrevista. E eu, quando cheguei, eu disse tipo, oh meu Deus, eu não acredito que eu vou para Londres ter esta entrevista. E disse tipo, mãe, por favor, eu preciso de ir a Londres ter esta entrevista. E minha mãe, ok, vamos juntas. E veio comigo e fomos as duas a Londres. Eu acho que eu manifestei não ter entrado, porque depois eu, a seguir a esta fase, já não passei mais. Mas eu não, por exemplo, eu acho que eu manifestei porque eu queria mesmo bué, mas quando eu soube que não entrei, eu acho que não chorei muito. Foi tipo, com a breca. Porque eu acho que eu não queria, porque eu cheguei a Londres e estava tipo, eu não quero viver aqui. Não sei porquê, aquilo pareceu-me pesado e frio e triste e escuro. E eu estava tipo, eu acho que eu não quero viver aqui. E depois, tipo, a escola onde eu tive a entrevista não foi na Central Saint Martins, que é tipo, a escola é linda, tipo, a CSM é gigante e é linda, e todas as fotografias que eu vi era tipo, uau! E depois, o Foundation Year era uma faculdade horrorosa, longíssimo de Londres, toda podre, e eu disse, oh my god, eu não quero vir para aqui estudar, não foi isto que eu planeei. E então eu acho que eu manifestei, porque eu lembro-me de eu falar com uma tia minha que me ligou, e eu dizer, fiz hoje a entrevista, e a minha tia dizer, boa, e correu bem, e eu dizer, sim, mas eu acho que eu não quero ficar aqui. Acho que foi só grande accomplishment eu já ter chegado até aqui, porque eu, por outro lado, estava mesmo, não vou entrar. Portanto, já foi mesmo grande accomplishment, e eu trabalhei bué, eu fazia bué diretas em enviar-lhes as coisas. O meu pensamento foi, se eu não consigo fazer a minha própria application, eu não vou conseguir viver sozinha em Londres.
Portanto, aquilo foi um bocado para me provar a mim própria que conseguia e senti-me mesmo bem por ter conseguido. Porque aquilo é de facto difícil fazer sozinha. E pronto, fiz a entrevista, adorei fazer a entrevista, não passei. Depois eu fiquei um bocado à toa porque eu estava, oh meu Deus, eu nem sei qual é a minha média. Tipo, eu não faço a menor ideia qual é a minha média. Nunca tinha feito uma média na vida, nem sabia como é que se calculava a média. Eu não faço ideia que curso é que existe em Lisboa. Tipo, eu sei que existe a Faculdade de Belas Artes, não sei mais. O que é que vai acontecer? Eu não faço ideia. Então, eu fui fazer um teste psicotécnico. E deu-me teatro e jornalismo. Jornalismo, eu disse, eu tenho um déficit de atenção, minha querida, se achas que eu vou para uma área teórica, estás maluca. Teatro, eu já tinha feito formações em teatro, e eu sempre adorei teatro, e desde que eu era pequenina que eu fazia tipo aqueles teatros e adorava, e sempre adorei representar e estar em palco, e os guiões, e tipo, eu sempre adorei isso. E eu disse, oh meu Deus, teatro, claro, como é que eu nunca pensei? Eu fui fazer um curso tipo um bocado mais sério de teatro, durante esse ano, mas foram só uns meses, mas eu adorei esse curso, e disse, ok, teatro, teatro, encontrei. Só que depois eu fui ver e pensei, curso de teatro, ok, só há este que é um bocado caro, o público eu não vou entrar, já não sei porque é que eu não ia entrar, mas eu sabia que eu não ia conseguir entrar na Escola Superior de Teatro. E então eu disse, ok, e se eu fosse para Belas Artes, tirar pintura? Porque eu entretanto tinha uma boa média, porque eu tinha tipo média 16 e depois eu tive 20 no exame de desenho, portanto eu fiquei tipo com a média 18. Portanto eu fiquei com uma ótima média e então eu escolhi, ok, vou para pintura em Belas Artes, que supostamente era grande curso, era tipo o curso mais antigo de Belas Artes, whatever, 4 anos, é tipo o curso de Belas Artes. E eu, ok, Belas Artes, vou ser uma artista de Belas Artes. Odiei Belas Artes, odiei as pessoas, eu fui muito maltratada em Belas Artes, eu rio-me porque eu digo que eu fui vítima de bullying na faculdade, o que é ridículo, toda a gente sabe, ninguém é vítima de bullying na faculdade, chegaste à faculdade, estás livre. Não eu, fui vítima de bullying completamente na faculdade. Eu sou mesmo sensível às pessoas à minha volta, portanto, se eu estou num sítio em que eu sinto que as pessoas à minha volta não estão ok comigo, eu vou estar mesmo mal nesse sítio. Portanto, eu estava mesmo mal em Belas Artes. Fiz o primeiro semestre de Belas Artes lá, todo mal e porcamente feito, tipo, acho que não passei nenhuma cadeira. E depois Covid hits. E eu pensei, ok, eu ia desistir, mas calhar de casa vai ser mais fácil. Não foi. E eu tentei fazer o segundo semestre, acho que passei a desenho só, que era a única coisa que eu gostava. E depois desisti. Eu tinha medo da minha turma, tinha medo de toda a gente, eles tratavam mal e eram maus comigo e eu nunca me soube defender, ficava só assustada e triste. Também foi um ano importante para mim porque eu aprendi mesmo bué a estar sozinha em Belas Artes, porque eu não sabia estar sozinha. E depois, como Belas Artes é no Chiado, eu ia imensas vezes até à Praça do Comércio e sentava-me lá a tarde toda a desenhar, e como eu almoçava sozinha e estava sempre sozinha, eu consegui aprender a estar sozinha. E isso foi ótimo porque hoje em dia é uma coisa que eu adoro. E eu claramente reaprendi a estar sozinha em Belas Artes e aprendi a não ter medo de estar sozinha em público em Belas Artes. E hoje em dia, tipo, é as coisas que eu mais adoro é estar sozinha. Eu sempre adorei estar sozinha, em privado e escondida, mas em público, tipo, há várias coisas, como eu há uns anos fui sozinha a Paris, eu sei que eu não teria conseguido ir sozinha a Paris se aquele ano não tivesse acontecido. Portanto, bem ou mal, teve as suas coisas boas. Mas eu disse, acabou, eu não consigo ficar mais em Belas Artes, o que é que eu estou a fazer em pintura? Tipo, eu nem gosto de pintura, porque é que eu escolhi pintura, vou-me embora. E fiquei tão traumatizada de Belas Artes que eu disse, eu não sou artista. Enfim. Eu disse, eu não sou artista, pus na cabeça que não era artista, e disse, eu tenho que ir para um curso teórico. Então, eu fui para um curso que se chama, fiz o exame de filosofia nesse ano, enquanto estava em Belas Artes, estava a estudar, fiz o exame de filosofia, tive 20 no exame de filosofia, fiquei outra vez com média 18, pensei, ok, que curso é que eu quero? E fui para Estudos Gerais, da Faculdade de Letras. E fui fazer filosofia, psicologia e artes do espetáculo. Eu adorei aquele curso, só que outra vez o problema é, tipo, não há pessoas, porque como não há turmas, é um curso muito complicado. Eu adoro aquele curso e acho que se vocês conseguem ser organizados e se têm organização, aquele era o curso da minha vida. Tipo, aquilo
era aquilo que eu devia ter feito, mas eu não tenho capacidades de organização. O curso é lindo. Eu, das poucas aulas que fui, aprendi tanto. Eu tinha cadeiras lindas de debate. O curso é brutal mesmo, é brutal. Só que é um bocado confuso, porque são vocês que escolhem os majors e os minors que fazem, e depois podem-se perder a meio, porque podem começar o curso a pensar, tipo, ok, vou fazer um major em Direito, um minor em Comunicação e um minor não sei o quê, mas de repente, tipo, há uma cadeira muito gira que é tipo estudos asiáticos do não sei o quê, e vocês, eu quero fazer aquela cadeira e quero fazer aquela e aquela, já não tenho créditos para fazer um minor, ok, vou cagar neste, faço só o outro, e de repente, tipo, estou completamente perdido e acabar o curso é tipo, sei um bocado de tudo, mas não faço ideia. Portanto, é um curso que é mesmo fácil de se perderem, mas se forem organizados e conseguirem, e depois também tem vários problemas, porque, por exemplo, eu tinha cadeiras, só tinha em 2 faculdades, que era na Faculdade de Psicologia, que era mesmo à frente, e na Faculdade de Letras, mas eu sei que aquela escola, que aquele curso também tem cadeiras em Belas Artes e na Faculdade de Ciências, não sei, tem várias, ou seja, vocês podem ter cadeiras em várias faculdades, e isso é mesmo difícil porque às vezes as cadeiras são ao mesmo tempo. Vocês estão a ter uma cadeira em Belas Artes e uma na Faculdade de Letras. Isso não é fazível. Portanto, é preciso ter imensa capacidade de organização. Portanto, esse curso não deu para mim, apesar de que eu adorei, mas eu não conseguia porque eu não tinha nada que me cativasse a ir, porque eu não conhecia pessoas, porque eu não tinha uma turma. Porque como o curso é assim, eu tenho cadeiras aqui, ali e ali, não há uma turma de estudos gerais. Há uma cadeira em comum, mas é num auditório gigante, chama-se Textos Fundamentais, e tipo, não há uma turma de Textos Fundamentais, aqueles são milhares de pessoas. E, portanto, claro que não há uma turma de textos fundamentais. O curso é lindo e eu adoro aquele curso, juro. Aquele é o curso que eu digo, se vocês gostam de estudar e de aprender, como eu gostava e como eu gosto, aquele é o melhor curso de sempre. E ainda por cima tem todas as majors e minors que vocês possam imaginar. Mas não deu para mim, porque tem esse problema da organização. Eu não sei se está melhor. Eu sei que quando eu fui para o curso não havia assim há tanto tempo. Portanto, eu acho que eles devem estar sempre a melhorar o curso. Aqui vocês não estão a perceber como é que estava a minha autoestima neste momento. Eu estava mesmo tipo, eu não consigo fazer nada, eu não acredito que eu não vou tirar um curso, quando a coisa que eu mais gosto de fazer é aprender. Eu não acredito que eu não consigo estudar, porque uma coisa é escolher não estudar, outra coisa é não conseguir estudar, quando se gosta e se quer. Todo o meu percurso académico me destruiu um bocado a autoestima. Ali no secundário, como eu fui um bocado melhor aceite, e ao menos não me diziam a mim as coisas que eu já pensava, que é, eu sou estúpida, eu sou fraca, eu sou burra, eu não consigo tomar conta da minha vida, o mundo vai fazer o que quiser de mim, porque eu não me sei nem defender, nem fazer aquilo que eu quero. Todas as coisas que eu me dizia a mim própria, lá não me diziam. No secundário eu tive esse descanso desses pensamentos intrusivos, autodestrutivos que eu tinha, porque eu era um bocado mais bem aceita, ao menos lá não me estavam sempre a chatear. Apesar de que, claro que me chateavam, não era de uma forma negativa. Mas depois eu voltei a ficar on my own e os meus pensamentos intrusivos é que estavam a ganhar e, portanto, eu estava mesmo com a autoestima num caco. Aqui eu já tinha começado a tomar antidepressivos, fui mesmo abaixo em Belas Artes e tive que ir a um psiquiatra e tive que admitir que estava deprimida porque já não estava mesmo a conseguir fazer nada da minha vida. E depois, em estudos gerais, no segundo semestre de estudos gerais, eu enlouqueci e nunca falei sobre isto e também não sei quando é que eu vou falar. Já falei tipo mais ou menos no último episódio também, acho que falei mais ou menos, mas foi quando eu fugi e fui para longe de Lisboa a viver praticamente sozinha, enlouqueci, tipo, estava mesmo maluca, não falava com ninguém, saí de todos os grupos, tipo, de amigos que eu tinha, deixei de seguir toda a gente, tirei toda a gente dos meus seguidores, fiquei, tipo, com 5 seguidores, apaguei todas as fotografias do meu Instagram, tipo, eu estava mesmo louca, tipo, eu enlouqueci. E nisto, deixei de tomar os comprimidos, porque eu estava mesmo, isto não está a funcionar, eu não consigo ir às aulas, eu estou um zombie, eu estava a tomar muitos comprimidos por dia, muitos. Eu estou um zombie, tipo, isto não está a funcionar, eu quero conseguir sozinha, blá, 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 blá. Claro que eu não consegui sozinha e tive que voltar a tentar, depois com a ajuda de outro psiquiatra que me medicou um bocadinho melhor. No segundo semestre enlouqueci, pronto, porque disse, não acredito, falhei outra vez, ainda por cima este curso que eu gosto, não estou a conseguir, enlouqueci. No fim do segundo semestre, eu disse, desisto de estudar,
Ou tento outra vez? Tento outra vez. De Lulu! E então estava a fazer as inscrições para o curso e estava com a minha mãe. E eu estava mesmo, oh meu Deus, o que é que eu me vou inscrever? Porque entretanto era tipo o último ano em que eu conseguia usar os meus... Em que eu me conseguia inscrever porque tipo as notas do meu secundário, ou os meus exames do secundário, ou lá o que era, iam expirar. Portanto era o último ano que eu tinha para me inscrever em o que quer que fosse. Então fui-me inscrever e eu disse, mãe, eu quero ir para a Filosofia na Nova. Girl, o que é que eu ia fazer para a Filosofia na Nova? Tipo, que maluca. Mas eu disse, mãe, eu quero ir para a Filosofia na Nova, eu quero estudar Filosofia, eu adoro Filosofia, eu não sou artista, eu adoro Filosofia, eu quero ir aprender, eu quero ir pensar, eu quero ir ser filósofa. E a minha mãe disse, ok, eu acho isso ótima ideia, mas porquê é que não vemos um curso prático? E eu disse, curso prático? Tipo, não há cursos práticos, eu não vou voltar para Belas Artes, eu não vou fazer artes, não sei o quê. E fomos ver, e tipo, literalmente na barra de cursos, estava lá, Design de Moda, Faculdade de Arquitetura. E minha mãe disse, olha, Design de Moda. E eu, olha, Design de Moda. E pus Design de Moda em primeiro. Eu nem fui ver a média, eu não fui ver nada. Eu pus Design de Moda em primeiro, Filosofia na Nova em segundo, e depois pus tipo uma coisa qualquer à toa, que era o que eu fazia sempre em terceiro, tipo Estudo das Rochas no Minho. Tipo, sempre uma coisa à toa no terceiro. E pensei, seja o que Deus quiser, vai correr bem desta vez. Porque entretanto eu tinha tipo voltado do meu retiro louco e estava a ser medicada outra vez, estava um bocado mais estável outra vez. E estava tipo, ok. Mas este podcast está gigante outra vez. Mas enfim. Entrei em Design de Moda na Faculdade de Arquitetura, que é onde eu estou agora. E fiz o primeiro ano a muito custo. Não, eu não fiz o primeiro ano, eu repeti o primeiro ano. Mas tipo, acabei o primeiro ano a muito custo. Princípio do segundo ano, deixei de tomar os comprimidos. Estava curada da minha depressão. E foi quando eu fiz o primeiro ano. E agora estou a fazer o segundo. Mas no primeiro ano eu estava mesmo mal e estava tipo, pá, claro que eu estava mal. Eu estava mesmo cheia de medo de falhar outra vez e de não conseguir fazer um curso. E estava mesmo tipo... Eu gostava do curso, mas eu não conseguia. Tipo, eu não conseguia acordar de manhã, eu não conseguia ir, blá, blá, blá. Sempre a mesma história. Estava outra vez um caco, estava deprimida, estava louca, porque não estava a conseguir outra vez. E tive que ir a exame. Basicamente, o exame, eu cheguei ao exame e era eu sozinha a apresentar o meu trabalho para 3 professores. E esta professora, a meio, tipo, no fim, eles perguntam, dizem-me, tipo, Rita, queremos só perceber o que é que se passa, porque é que não vem às aulas, porque é que é de sair à noite, e eu não vou sair à noite há 3 anos, é de não quer saber, e eu, oh my god, eu nem sequer devia estar aqui, eu só estou aqui porque quero estar aqui mais do que tudo na minha vida. E explicar-lhes, não, eu estou deprimida, e é muito difícil para mim, não sei o quê. Claro que aqui já estava a chorar, porque eu não consigo que ninguém fale sobre isto, porque para mim é mesmo um tema bué sensível, dizerem-me tipo, tu não fazes nada na escola, porque é tipo, não é isso, tipo, irrita-me bué, então eu começo logo a chorar. Já estava a chorar e já estava ansiosa, porque, não, vou ter que falar sobre isto, vou ter que encarar isto, sempre que eu tenho que encarar isto é um drama. E eles disseram-me, tipo, o que é que se passa então, não sei o quê. E eu lá expliquei, e há uma professora que desata os gritos comigo. E eu estava a ter um ataque de ansiedade, passei para ataque de pânico, começo a entrar em pânico e ela tipo a gritar comigo, a dizer tipo, eu nem sei o que é que ela estava a dizer, mas ela estava com raiva a gritar comigo. Às vezes um professor teve que a mandar acalmar-se e eu tive que sair da sala para ir ter um ataque de pânico para a casa de banho, ligar à minha mãe a chorar e não conseguir respirar. E só depois é que eu percebi, tipo, eu odeio esta professora. Porque eu odeio esta pessoa. Porque isto não pode ser um ser humano que está a ensinar pessoas e que faz isto. Isto não é normal, não é suposto, não é normal. Não tens o mínimo de vocação, nem o mínimo de sensibilidade. E se não tens sensibilidade, então não podes estar a ensinar pessoas. Não pode estar tipo nas tuas mãos, não podes ter o poder para ensinar, nem para... Não podes ter poder nas tuas mãos. Não podes. Pronto, depois eu tive que repetir o ano, ela chumbou-me, eu tive que ser aluna dela outra vez, mais um ano, mas eu estava mesmo tipo... Eu desprezo aquela criatura. Portanto, eu já estava mesmo a cagar. Tipo, eu desprezo-a, porque eu desprezo estas pessoas que são más e maléficas. Portanto, eu estava-me tão a cagar para ela que nem sequer foi difícil ser aluna dela outra vez. Porque eu cheguei, porque eu na altura não consigo perceber. Alguém está a gritar comigo, eu estou em pânico, e eu não consigo perceber, tipo, tu és louca. Eu só depois, quando falei com a minha mãe, e estava a dizer, é que comecei a perceber, esta mulher é maluca. Ela não só não pode ser professora, como ela tem que ser internada. Longe daqui. Enfim.
Pronto, depois eu fiz o primeiro semestre, fiz o primeiro ano, chumbei, tive que fazer o primeiro ano outra vez, já tenho algumas cadeiras feitas, foi mais fácil. Entretanto, esse ano, para mim, deixei de tomar os antidepressivos, foi um ano mesmo importante, comecei a ficar melhor, comecei a ficar mais confiante em todas as áreas da minha vida e isso reflete-se diretamente na escola. Consegui acabar o primeiro ano, fiz todas as cadeiras, passámos para o segundo ano e acabei agora o semestre, fiz todas as cadeiras do primeiro semestre, que para mim é uma vitória inacreditável. E agora que eu estou a rever isto tudo é que estou a perceber, tipo, a vitória que isto é, porque até agora, cada vez que alguém me dizia, tipo, como é que correu o semestre? Eu dizia, correu bem, passei todas as cadeiras. As minhas amigas ficavam tipo, que? Estás a gozar? Que bom, não sei o quê. Tipo, grande festa e eu, please, é o mínimo. Portanto, eu não conseguia ficar feliz e agora que eu estou a reviver tudo outra vez, oh my god, tipo, eu passei todas as cadeiras. E estou bem feliz, agora que eu estou a pensar em tudo. Agora que eu estou a reviver o struggle de facto que era, e o horror que era, e o sofrimento que era eu sentir eu não consigo, girl, tu consegues. Com média de 12, mas tu consegues. Mas isto para dizer que este semestre eu tive uma professora que me está a fazer considerar outra vez eu própria ser professora. A meio do semestre eu tive que ir falar com ela, porque eu tive ali uma fase em que uma fase chata no meu semestre, em que me fui mesmo abaixo e tive mesmo mal outra vez. E eu tive uma coisa que eu aprendi, que se chama ADHD, esgotamento ADHD. Eu tenho completamente ADHD não diagnosticado, porque eu nem sequer sei onde é que dá para... Eu nem sei como é que se diz ADHD em português, não sei qual é a tradução. E nem sei onde é que se diagnostica a ADHD. Eu sinto que cada vez que é diagnosticada é tipo hiperatividade e déficit de atenção. Déficit de atenção está lá, grave, hiperatividade. Apesar de que eu sinto que eu tenho hiperatividade, eu só sou hiperativa quando estou em ambientes muito, muito confortáveis. Porque senão eu estou só demasiado contida. Enfim, isto para fazer uma ponte para a conversa dos professores e porque eu sinto que durante toda a minha vida, sempre que eu vi um ponto positivo no meu processo académico, há sempre um bom professor por perto. Sempre. E este semestre voltou a acontecer. Então, este semestre, a meio do semestre, eu tive um ADHD burnout versus tive alguns problemas na faculdade que me deixaram muito triste e, portanto, eu deixei de conseguir ir e pensei, tipo, ok, isto foi mesmo difícil. Tive um trabalho em específico que foi horrível para mim, tipo, emocionalmente e de trabalho, e tipo, depois eu sou bué sensível às pessoas à minha volta e foi tipo um trabalho bué difícil e eu fui mesmo abaixo naquele trabalho e pensei, ok, eu fiz milhares de diretas para acabar isto, agora eu vou estar sem me chatear se não for às aulas. Estão a ver? Tipo, se eu não for às aulas amanhã, não vou estar... Eu vou só aceitar, tipo, está tudo bem. Se eu não for, não há problema. Isto foi mesmo difícil. Um dia não é por aí. Girl! Tão querido da tua parte achares que és tu que manda. Tipo, o meu cérebro obviamente que ficou. Porquê é que não estás a ir às aulas? Porquê é que não foste às aulas hoje? Estás-te a pensar? Claro que passado 2 dias não fui às aulas outra vez porque já estava nervosa. Cada vez fico mais nervosa. E depois cria-se um monstro que é mesmo horrível. E depois, durante esse tempo, que ainda foi para aí 1 mês do meu semestre, sendo que os semestres são para aí 3 meses, foi bastante tempo, eu estive nisto. Estava tipo num burnout ansioso, porque estava mais ansiosa que nunca, tudo me dava ansiedade. Vocês não têm noção, vocês falavam comigo e eu começava a chorar. E não era de tristeza, era de ansiedade, eu tinha ataques de pânico. Eu começava a falar, chorava. Eu sinto que todos os meus colegas da minha turma não me podem ver mais a chorar. Porque eu falava com qualquer professor, chorava. Falava com qualquer pessoa, chorava. Tipo, eu tive a chorar o semestre inteiro. E, a meio disto, todos os trabalhos que eu fazia, porque eu continuei a fazer trabalhos, tipo, eu não conseguia ir, mas eu estava em casa a trabalhar. E eu tenho a minha máquina de costura em casa. E então, eu lembro-me, tipo, isto é hilariante, de eu estar a cozer coisas, a chorar, tipo, caíam-me lágrimas e eu a cozer calções, assim. Eu odeio o meu curso, eu não acredito que ainda me falta 1 ano e meio, tipo, enquanto me caíam lágrimas. E depois falei com a minha terapeuta a dizer... Eu não aguento mais, tipo, eu estou a odiar isto, eu estou a odiar este curso, eu não acredito que me falta 1 ano e meio, tipo, eu não quero fazer isto, eu não quero. E ela disse, tipo, calma, o que você está a odiar não é fazer, é não fazer. O que lhe está a dar ansiedade e o que está nesse estado não é porque tem que fazer.
é porque não te está a fazer. E isto acalmou-me bué, porque eu pensei, ok, então está nas minhas mãos. Eu não vou explicar porque é que isto me acalmou, mas eu fiquei tipo, ok, então isto não vai ser assim tão horrível se eu fizer, então é só fazer. Então está tudo bem. E a partir daí, o problema é que eu já não fui tão a tempo assim, já estava quase a acabar o semestre, mas a partir daí voltei outra vez, tipo, consigo, estou de volta, vou conseguir fazer o semestre. Só que tive que falar com todos os meus professores, nem com todos, mas tipo, com alguns, não é? Os que estavam a decorrer trabalhos, a dizer, pronto, está aqui o meu trabalho, isto é o que eu tenho feito em casa, e os professores tipo, ok, mas onde é que tens estado? Uma dessas professoras, alguns professores não me deram hipótese, portanto eu nem sequer falei, pensei, ok, vou passar com 10, whatever. Outros professores, de facto, quiseram-me ouvir. Foi o caso de uma professora que teve uma conversa comigo que mudou um pouco a minha vida. Que teve uma conversa comigo, que eu expliquei-lhe tudo, disse-lhe passa-se isto, isto e isto. Na altura eu também estava com um bocado de trabalho, tipo, estava a começar a ter trabalho mais a sério de redes sociais e isso também me estava... Tipo, eu tenho ADHD, eu não consigo fazer tudo. Eu estava mesmo a entrar em stress, tipo, sempre a responder a mails, em reuniões, em coisas e comecei a entrar, tipo, em stress com isso. Mais a faculdade, pronto, expliquei-lhe tudo, expliquei-lhe tipo, eu não quero ser designer de moda, eu não me vejo a fazer isto, eu preciso de acabar este curso por mim e pela minha autoestima, mas eu não quero ficar aqui, tipo, eu quero acabar este curso porque eu gosto de estudar e eu gosto deste curso, mas tipo, nem pensar que eu vou ser designer de moda, tipo, eu não tenho criatividade para isso, eu não sou boa a design de moda, e pronto, e ela foi mesmo importante para mim, disse-me imensas coisas, disse-me tipo, estás a querer fazer tudo e não estás a conseguir fazer nada, estás sem prioridades, porque a verdade é que eu estava tipo, prioridade, redes sociais, mas o que é que eu estava a fazer de facto? Escola, tipo, estava a cagar nas redes sociais, a dizer que não a imensos trabalhos, a não sei o quê, porque tipo, tinha coisas para fazer para a escola, portanto, eu estava a priorizar uma coisa na minha cabeça e na prática não era isso que estava a acontecer, portanto estava só um caos, e isso foi mesmo importante ela ter tido essa conversa comigo. E depois, tipo, voltei a ter uma conversa com ela no fim, que ela disse, tipo, olha, não vais ter grande nota, mas... era isto que eu estava a dizer há bocado e distraí-me. Eu, durante, tipo, olhando para a minha vida, todas as vezes que eu tive um twist na escola, estava sempre por perto um bom professor que me fizesse sentir, tipo, segura. Eu sinto que, tipo, os professores muitas vezes caem no erro de ter um bocado um ego trip, a achar, oh meu Deus, está aqui uma pessoa que não vai às aulas e, portanto, está-se a cagar para mim, está-se a cagar para as minhas aulas e está-se a cagar para a minha cadeira ou para a minha disciplina ou o que for. E às vezes, tipo, oh meu Deus, é tão maior do que isso. É tão maior do que isso e às vezes, mesmo que se esteja a cagar, tipo, porquê estás a tratar mal a alguém? E eu sinto que, para mim é óbvio que um professor tem a obrigação de fazer o contrário e de sentir o contrário e de sentir, está aqui uma pessoa que não se está a dar bem no sistema de ensino, eu tenho que então dar um bocado mais de atenção a esta pessoa. E os professores fazem o contrário, que é tipo, estás fora, então vou-te mesmo pôr fora e vou-te mesmo marginalizar dentro desta aula. E é tipo, mano, eu estou a tentar o meu melhor, tipo, estamos todos a tentar o nosso melhor. E mesmo que alguém não seja muito bom aluno e esteja um bocado a cagar para a escola e não sei o quê, para que tratar mal? Seja, bora só então perceber o que é que se passa e o que é que está por trás disto. Porque muitas vezes, por exemplo, eu dei aulas durante um ano de catequese, pronto, já disse, eu dei catequese. Foi outros tempos, eu era jovem, louca e católica. Foram outros tempos da minha vida. Eu dei aulas de catequese durante um ano a uma turma de terceiro ano, ou quarto, já não me lembro. E apesar de que aquilo não foi muito a sério, apesar de que eu tive reuniões de pais, eu fui a reuniões de pais e reuniões de professores, apesar de que aquilo não foi muito a sério porque eu era miúda e eles não me respeitavam assim tanto, eu percebi imensa coisa que é fácil perceber, tipo, não é difícil estar atenta aos alunos. Porque há coisas que são tão óbvias e às vezes vê-se a criança e depois vê-se a criança com os pais e percebe-se que há ali uma diferença e então
Tipo, eu tive alunos que eram mesmo os maiores xerilas, os maiores, tipo, malcriados e malucos, e tinham imensa graça, e eu queria-me rir, mas não me podia rir porque era a professora, mas eram mesmo tipo xerilas, tipo os mal comportados da turma, e chegava a mãe ou o pai, e eles eram mesmo tipo... E eu pensei logo, tipo, ok, tu estás a ser aqui na escola o que claramente não podes ser em casa. Tipo, em casa estás a ser crescido e aqui estás a ser criança. Faz-me imensa confusão e eu tenho imenso respeito pelo trabalho de professor, porque é outra coisa que eu penso. Lá está, como eu tenho imensa coisa, gostava de ser professora, é um dos meus sonhos, eu penso imensas vezes nisto e penso, porra, todos os dias acordar às 9 da manhã com paciência para uma turma. Todos os dias, para uma turma tipo de miúdos, alguns mal criados, outros muito complicados. Que difícil! Mas por outro lado, também vi, e eu sempre fiz parte das turmas mais problemáticas, e sempre vi que um bom professor com sensibilidade consegue manipular uma turma problemática. A sério, tipo, ok, e se calhar não é mesmo assim, e se calhar eu não sei mesmo o que é que eu estou a falar, mas é verdade que às vezes os miúdos mais problemáticos o que mais precisam é de atenção. E de... Não é atenção de tipo, querem atenção, é precisam de uma atenção especial, porque passa-se qualquer coisa. Ninguém é problemático e mau e louco e malcriado se não houver ali uma revolta. Então o que é que está-te a revoltar? Tipo, o que é que está aí dentro? Eu acho que muitas vezes essa sensibilidade é meio caminho andado para conseguir domar uma turma. Mesmo que seja, às vezes a brutalidade responde-se com sensibilidade e eu sinto que neste caso é um caso perfeito disso. Às vezes, tipo, a loucura responde-se com calma. Eu acho que, tipo, esse é o papel do professor. Se está a loucura, de um lado, um miúdo de 16 anos, ou de 15 anos, 14 anos, e está um adulto de 60 a responder com loucura, para mim é óbvio o que é que vai acontecer. Não sei, é a minha experiência. Se calhar estou-me só a ver nestas histórias todas e estou sempre a achar que eu sou a criança problemática, quando de facto, se calhar, há crianças mesmo problemáticas e difíceis. E uma vez mais, eu tenho todo o respeito pelo trabalho de professor. Mas eu acho que, sinceramente, há imensas coisas que não funcionam. Tipo, o nosso sistema de ensino é igual desde o início dos tempos, que é um professor e alunos. Como é que é suposto um professor conseguir tomar conta de 30 cabeças? Tipo, 30 alunos complexos, cada um com as suas coisas, dentro de uma sala de aula, um já não está a prestar atenção, mas outros têm muito mais capacidade de prestar atenção, um está chateado, mas um está mesmo feliz, um está mal disposto, um está não sei quê. É mesmo difícil coordenar uma turma de 30 alunos durante uma hora. É difícil para os dois lados, sinceramente, e acho que o sistema de ensino está um bocado cansado já. Pá, 30 crianças dentro de uma sala a ouvir um professor a falar? Isto não sei, eu acho que é um bocado óbvio que isto não funciona. Não sei como é que... Eu adorava, acho que dizes no princípio, fazer a minha própria escola, e há imensas coisas que eu gostava de mudar. Acho que em Portugal um dos perigos grandes é a falta de noção política. Porque acho que, tipo, eu acho que está aí meio caminho andado para sermos um país pobre, é a falta de instrução do povo. E eu também, tipo, eu não sei nada, mas porque não me ensinaram nada. E eu sinto que, por exemplo, em França, eu tenho amigas que estudaram na escola francesa, eles sabem tudo. Faz parte do plano de ensino deles, é tão importante como português e matemática, cultura geral, a história da política, o que é que se passa no mundo neste momento, ler notícias, tipo, eles tinham isso incorporado nas aulas deles. E era tão importante como outra cadeira qualquer. E nós vemos, e de facto em França, eles não lhes passam a perna se eles revoltarem, porque eu acho que um povo que sabe não se deixa enganar. Um povo que, eu não sei o que é que eu estou a apontar para mim, tipo, eu não sou nada um povo que sabe, tipo, eu não sei nada. Mas é porque é mesmo difícil aprender política, aprendermos por nós próprios, tipo, faz-me imenso lembrar, eu tenho ideia, isto é aqueles facts que eu tenho na minha cabeça que tenho a certeza que são verdade, e agora como estou a falar para uma câmara que vai para um YouTube, vou falar com mais calma, mas eu tenho quase a certeza que isto é real, que na altura do Salazar, no Estado Novo, era proibido termos filosofia na escola. Tipo, não se podia dar filosofia na escola porque eu sinto que as pessoas não era suposto pensarem muito. E eu sinto que agora a falta de instrução de política é um bocado a mesma coisa. Eu sinto que é um bocado a coisa do tipo, pá, quanto menos eles souberem, melhor. Menos se revoltam, menos chateiam. Pá, não ensines muito. E eu sinto que eu juro que é isso, porque é muito fácil enganar uma pessoa numa conversa em que ela não sabe nada sobre o tema. Isso era uma das coisas
que eu gostava de fazer na minha escola se eu tivesse uma escola. Outra coisa, muito mais trabalhos manuais e muito mais vida prática. Enfim, eu gostava de um dia formar uma escola, mas como eu tenho ADHD e não tenho capacidade de trabalho e 90% da minha vida é passada nesta cama, eu acho que provavelmente nunca vou conseguir concretizar os meus sonhos, mas eu tenho tantos sonhos, mas nunca vou conseguir concretizar nenhum porque eu não tenho capacidade de trabalho. Enfim, acho que é tudo. Este episódio está com 1h30 neste momento. Eu vou cortar. Mas como eu falei mesmo corrido e desta vez não engonhei muito, eu não sei se eu vou conseguir cortar grande coisa. Adorei gravar isto. Não achei que foi muito importante. Achei um bocado pointless, a não ser para pessoas que se identifiquem comigo. Eu adorava ver um podcast de alguém que tivesse a dizer estas coisas. E eu me senti tipo, so safe. Safe space. Porque eu sinto que pessoas que se identifiquem comigo têm imensa necessidade de um safe space. E eu sinto que... Eu sinto que eu quero ser isso para as pessoas que veem os meus vídeos. Eu quero que toda a gente que se identifique comigo veja nisto um ambiente seguro e onde eles podem ser eles próprios. Because I love you. We are all weird. Eu estou a aprender, 2024 vai ser o ano em que eu vou voltar a aprender a viver com a minha weirdness que está cá dentro. Só que eu sinto que está tão mascarada. Eu sei que isto é assustador. Mas está tão... Eu aprendi tanto. Toda a gente é assim? Isto é uma pergunta que eu tenho marcada para a minha terapeuta. Perguntar, tipo, se toda a gente sente isto, que toda a gente é esquisito e está a tentar, tipo, disfarçar uma posição social que é falsa. Tipo, eu preciso de saber, porque há coisas que eu sinto que eu penso, oh meu Deus, eu sou assim, e de repente toda a gente é assim. Portanto, eu preciso de saber se isto é mais uma das coisas em que eu estou a pensar. Toda a gente se sente esquisito e sente que há uma ponte grande, mas super frágil entre o que eu sou de facto e o que se passa dentro de mim e o que eu sou socialmente. E há muito pouca gente que passa para este lado. Muito pouca gente. Muito pouca gente que conhece este ladinho aqui. Se bem que eu sinto que deste lado estou super protegida, ninguém sabe, mas tipo, não há uma pessoa neste mundo que me conheça que não diga que eu sou uma criatura muito particular e estranha, tipo. Portanto, eu estou sempre a achar que eu sou a melhor a esconder e toda a gente está tipo, you are kind of weird. Mas eu não me importo nada, eu adoro. Sempre adorei, senti-me sempre super especial. Sabem? Vocês também ou não? Não se sentem especiais por serem um bocadinho esquisitos? Eu sinto tipo... Então se eu me sinto especial, own it. Mas depois até que ponto é que se eu fizesse tudo o que me apetece, eu não saía deste quarto e chorava cada vez que alguém fala comigo? Não sei. Não sei se está para contrariar esta máscara que eu fiz durante tantos anos. Enfim. 1h40. 1h36. Oh my God. Oh my God. Pois são. Obrigada por terem visto. Eu adorei. Eu acho que este foi tipo dos meus episódios preferidos. Espero que vocês também tenham gostado. Eu acho que eu só quero ir ficando cada vez melhor em podcast. E eu sinto que então eu tenho que fazer boés para ficar cada vez melhor. Porque é assim que se fica bom numa coisa. É fazer vários. Obrigada por terem ficado desse lado e terem visto até aqui. Eu adorava saber quantas pessoas de facto é que viram até aqui. E adorava saber quantas pessoas é que chegaram aqui. Porque vocês também não estão muito bem do vosso déficit de atenção. Ok. Tchau. Vemo-nos daqui a uma semana, porque eu agora sou pontual e assídua e ponho vídeos todas as semanas. Adoro-vos. Obrigada por me deixarem partilhar estas coisas tão íntimas com vocês. Eu sinto que isto é mesmo uma segunda terapia que eu faço. Eu espero que isto vos ajude. Às vezes eu penso, bolas, estou aqui a falar de mim. Mas, a sério, eu gostava de me sentir... Não sei, acho que é importante. Não sei. Se calhar não é. Eu não sei. Tchau.